A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Números, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Choraram eles diante da congregação. Vendo, pois, Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Amém. Meus irmãos, nós estudamos sobre a palavra a história de Balaque e Balaão, e veja que Deus estava com eles ali naquele momento, não é? Eles estavam com as suas alianças, com a sua aliança entre eles e Deus estava tudo bem, pois Deus estava com eles, Deus estava abençoando, eles estavam em comunhão. Porém, agora o povo já começa a pecar com as filhas dos moabitas, né? Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Aqui eles já caíram em pecado e a ira de Deus se acende contra eles, né? Juntou-se, pois, Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate aos seus homens que se juntaram a Baal-Peor. A gente vê que foram os cabeças que começaram, que fizeram isso daqui. Meus irmãos, que Deus tenha, aleluia, misericórdia. Aqui no versículo 9 diz: E os que morreram daquela praga foram 24.000. Foi muita gente, não é? Muita gente. Porque a ira do Senhor se acendeu ali contra o povo, né? Por causa desses aqui que se prostituíram. E a ira do Senhor se acendeu, e por causa deles houve uma praga, né? O povo adoeceu, não é? O povo adoeceu. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então alguém tomou uma atitude aqui. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, né? Ele teve atitude porque ele já sabia o que tinha que fazer, né? Aquele filho de Arão. Porque Deus, meus irmãos, naquele tempo era desse jeito. O Senhor mandou que tirasse, que arrancasse
do meio do povo aqueles que tinham pecado, não é? Aqueles que tinham pecado, pois as pessoas sabem, meus irmãos, exatamente o que é pecado, eles sabiam que eles não podiam fazer aquilo, não é? Então, por isso que Deus resolvia as coisas daquele jeito, né? Mandava Moisés resolver as coisas daquele jeito. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de que da graça, um tempo em que Jesus já apaziguou, não é? Mas não é por isso, não é por causa que Jesus já veio que os servos do Senhor, o mundo, nem o mundo era para fazer o que fazem. Pior, os servos do Senhor. Os servos do Senhor é para agir como que? Como libertos, é para ter essa libertação e muitos não têm porque não buscam. Né? A libertação, eu não estou falando de pecados que para nós é grande, não, como adultério, como roubar, não é? Como matar, não estou falando disso, estou falando de coisinhas pequenas que às vezes a gente às vezes ainda quer cair nessas coisas, não é? Porque o certo, meus irmãos, é a gente buscar ao Senhor, estarmos buscando ao Senhor, confessar os pecados, confessar, aleluia, as falhas e buscar a libertação de coisas minúsculas, né? Pequenas que as pessoas topam ainda, caem ainda nessas coisas, né? Se desviam do Senhor. Aqui o que foi que o povo se desviou? Alguns deles, os maiorais, se desviaram. O que foi? A prostituição. Eles se prostituíram com essas mulheres, com as filhas dos moabitas, não é? E ali veio e ali veio o nome, uma delas, tem falando aqui o nome dela, né? Aqui no versículo 14 diz: e o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Tá vendo? Olha, essa daqui foi a que foi pega com esse israelita e Finéias lançou ali aquela lança, não é, que feriu a eles mortalmente, não é ali. Meu Deus do céu, que a gente peça ao Senhor que venha nos dar vitória sobre, aleluia, o pecado. Que a gente busque o Senhor, peça ao Senhor as misericórdias para que a gente não venha cair nem nesses pecados de prostituição, de adultério, de fornicação, mas que a gente venha vencer todos, aleluia, os menores também, não se esquecendo de que fofoca é pecado, falar mal dos outros é pecado, falar pelas costas, não é? É pecado, trair, não é? Trair uma amizade é pecado. Então, essas coisas e tantas outras, não é? Essas o Senhor me deu o exemplo, né? Que nem todo mundo adultera, nem todo mundo fornica, nem todo mundo cai nesse tipo de pecado, mas outras